Ao falar sobre esse assunto, o inferno, a pessoa pode até pensar com uma certa aversão à palavra inferno. Mas lembre que Jesus muito se referiu à palavra inferno. Então, existe um perigo com a vida descomprometida sem Deus. E aqui nós lemos em Marcos capítulo número 9. Eu partilharei uma mensagem, essa mensagem surge, mas realmente é pertinente o tema, sobre o inferno. Os crentes precisam escutar mais sobre o inferno e sobre o céu, sobre a eternidade, porque às vezes nós vivemos aqui na terra como se fosse uma eternidade aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Temos que acordar para com a realidade eterna. Marcos 9, 42 em diante. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés ires para seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Na outra versão diz onde o bicho não morre, né? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Pela terceira vez diz, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Vai dizer que essa passagem aqui está baseada no lugar mesmo que foi denominado para ser uma figura do inferno, que é o Vale de Inom, o lugar onde era jogado o lixo da cidade. É o Vale dos Filhos de Inom, que está no Velho Testamento, livro de Jeremias, está também em Josué. E essa situação descreve um lixo queimando e constantemente renovado com novos lixos, e o fogo constantemente queimando, contudo constantemente também vermes ali. Então o princípio foi pego por Jesus aqui, ratificado aqui no Novo Testamento. Quer dizer, Jesus não corrigiu a doutrina do inferno, pelo contrário, ele ratificou, ele reafirmou alguns conceitos que pessoas tinham errados de certas doutrinas ou pensamentos. Jesus corrigiu, mas aqui Jesus, pelo contrário, ratificou, reafirmou que o inferno é exatamente assim. Lá não morre o verme, nem o fogo também nunca se apaga. E tratando de encontros indesejáveis no inferno, vamos para o Velho Testamento e olhar algumas coisas serão encontradas no inferno, que a pessoa que estará lá não desejaria que acontecesse isso. No livro de Jó, capítulo número 26, leiamos o versículo de número 6. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. O além e o abismo, que são palavras que descrevem o inferno, estão descobertos perante Deus, aos olhos de Deus. Então os impenitentes no inferno, eles se depararão com o olhar de Jesus Cristo, o olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contempla os maus e os bons. E o olhar vai além da terra, ele desce também ao inferno, de forma que o além e o abismo estão descobertos perante Deus. Além e abismo são palavras que descrevem mesmo o inferno. Em Provérbios capítulo número 15, nós leremos versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O além e o abismo estão descobertos perante Deus, quanto mais os corações dos homens. Até quem está no inferno, Deus está o contemplando. E a pior coisa no inferno seria esse encontro. Uma das piores coisas seria exatamente uma presença dessa forma, Deus presente com o seu olhar. Note como o olhar incomoda. Veja que quando um filho faz uma coisa errada, basta o pai olhar para ele, qual é a reação? Já desconfia, não é? Quando Jesus Cristo olha para Pedro lá no seu julgamento, Jesus Cristo coloca os olhos em Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Quando Jesus olha para ele, ele ficou tão sem jeito que ele saiu, ele chorou amarguradamente. Foi isso que aconteceu. Mas os olhos do Senhor estarão lá no inferno, contemplando quem está lá. E eles estarão conscientes da razão por que eles estarão ali. Então, primeira coisa que a pessoa encontrará no inferno, do que vamos citar aqui, vamos citar 8 coisas. E uma delas é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, o olhar de Deus. Ele é encontrado lá em Apocalipse como que tem os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, no Apocalipse capítulo 1 e nas cartas também às igrejas. A segunda coisa está no capítulo de número 9 de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 9. Uma segunda coisa que os perdidos encontrarão no inferno se encontra em Apocalipse capítulo de número 9. Os irmãos sabem que esse capítulo descreve os terríveis gafanhotos que sairão para
terra e vão atormentar as pessoas fora do inferno. Esses terríveis gafanhotos, atuarão por 5 meses. E aqui disse no capítulo número 1, versículo 1 do capítulo 9: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder sobre, como quem tem os escorpiões da terra, para causar dano, para causar dores, para atormentar. Mas a lição aqui é que estes gafanhotos saíram de onde? Do poço do abismo, saíram do inferno, vão sair do inferno, esses gafanhotos. Eles têm um rei, que é Abaddon e Apolion, mas estão sendo comandados por quem tem a chave. Quem é que tem a chave? Apocalipse 1:18, quem tem a chave do inferno? Jesus Cristo tem a chave do inferno. Então as pessoas no inferno irão, Jesus Cristo é Senhor até sobre o inferno, Ele é Senhor até sobre o inferno, e os penitentes no inferno irão reconhecer que Jesus é que tem o domínio sobre o inferno, e esses só saíram porque Ele mandou abrir a porta para sair esses gafanhotos para atormentar na terra. Isso significa que lá eles podem estar causando tormento lá no inferno, porque o tormento do inferno, ele é eterno. Eterno. As pessoas não morrem, não se acabam como pensam algumas seitas, mas o tormento é eterno, eterno. Apocalipse capítulo número 20. O capítulo 20 de Apocalipse descreve o milênio. E no milênio haverá uma coisa boa acontecendo. O diabo será amarrado. Somente no milênio, viu? Só no milênio ele será amarrado. Por enquanto ele está solto, sem peso, sem chocalho, sem nada, sem canga, sem nada. E aqui, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, Deus, Jesus Cristo, tem domínio sobre o inferno. Ele amarra Satanás, é Ele quem amarra e quem solta a hora que Ele quiser. Ele que vai prender Satanás eternamente no inferno. Os perdidos que forem com Satanás, todos os seguidores de Satanás estarão, e Jesus que vai mandar fazer isso. Ele tem controle, Ele é Senhor sobre o inferno. O homem tem que temer e tremer perante um Deus poderoso como esse, santo e verdadeiro. Encontro com a reivindicação do senhorio de Jesus Cristo. Os irmãos sabem que em Lucas 8 descreve a cura do endemoniado gadareno, que segundo o texto tinha sobre si uma legião, muitos demônios. E aqueles demônios entraram em uma manada de porcos. Mas eles estavam temerosos, Lucas capítulo 8, estavam temerosos de que fossem para o abismo, porque ele disse: não nos manda para o abismo agora, mande-nos para aqueles porcos. Jesus permitiu. Jesus Cristo então tinha poder de mandá-los naquela hora para o inferno, mas aguardou um pouco. Mas Jesus Cristo tem poder, até o demônio, até o diabo teme o inferno. O abismo ali é o inferno. O abismo em Lucas 8 é o inferno. É o abismo de Apocalipse 9 e de Apocalipse também, no inferno. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, no céu, na terra e no inferno. Debaixo da terra está falando do inferno. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O inferno vai ter que vir prostrar-se aos pés de Jesus e dizer: Ele é Senhor, e voltar para arcar com o tormento eterno. O inferno, Filipenses 2:11. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Agora, não vale para salvação, para quem já está no inferno, mas vai ter que dizer, declarar em alto e bom tom. Romanos capítulo 14, verso 9. Está tratando aqui para irmão, o julgar ou não irmão. E disse: que vivamos, que pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É verdade, amém? 14, final do versículo número 8. E o versículo 9 diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Ele Senhor, tanto de mortos como de vivos. Se o inferno é a prisão preventiva para os condenados, mas não foram julgados ainda. O julgamento será no grande trono branco de Apocalipse, capítulo número 20. Mas por enquanto, eles estão já com a prisão
preventiva, foi decretada, já foi executada, e no julgamento o inferno vai liberar por um momento, vão lá e depois quando serão julgados, vai ser lançado o próprio inferno dentro do lago de fogo, onde será por toda a eternidade. Veremos daqui a pouco porque isso é eterno. Mateus capítulo 10, Jesus disse, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem tem poder de fazer isso é uma pessoa, é Jesus Cristo. Deus deu poder, autoridade para ele julgar vivos e mortos. E vão perecer no inferno todos aqueles que não querem seguir a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele sim tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Uma terceira coisa que será encontrada no inferno, que eles encontrarão no inferno, é o que está expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado à imagem de Deus. Caiu em transgressão e pecado, mas a imagem de Deus permanece ainda no homem. Perdeu a glória, mas a imagem permanece. Você encontrou em Gênesis capítulo 9, depois do pecado, mostrando que o homem ainda é a imagem de Deus. Versos 6 e 7. Você encontra também Tiago falando que, você encontra então, que a imagem de Deus é porque Deus é eterno. Nós não somos eternos, somos finitos, mas no momento que somos criados, não deixaremos mais de existir. Então, uma das formas da imagem de Deus, nesse sentido espiritual, no sentido de eternidade, que nós perduraremos para toda a eternidade, e o valor que Deus deu ao ser humano, ao ponto de colocar nele a sua imagem. Então, quanto mais tem valor, mais se cobra. E o pecado é medido de acordo com a dignidade da pessoa ofendida. E aí, nós podemos ver, até quando há um assalto por aí afora, há uma autoridade, por exemplo, o governador se é assaltado, até o governador, até o padre, até o papa, até o delegado, até o juiz, até qualquer pessoa, quer dizer, medindo já posição. Mas realmente, de acordo com a palavra de Deus, os pecadores serão punidos eternamente porque macularam o caráter santo de um Deus eterno que deu poderes ao homem de viver eternamente com ele. E o homem não quis, então escolheu viver eternamente no inferno, separado dele, com Satanás. Escolheu. Os que estão no inferno hoje estarão, é porque eles escolheram ir para lá. Escolheram. E aqui nós encontramos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora olhe comigo, Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo número 20, tem vários textos sobre o inferno. Não vou ler as passagens, é claro, todas, porque tem muitas passagens, mas eu quero pegar algumas aqui, que vai falar algumas coisas no assunto que estamos apresentando. E capítulo 22, olha o que está no versículo de número 20. E lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Pegou a moeda, não foi? Jesus pegou a moeda. De quem é? De quem é essa efígie e inscrição aqui? De quem é? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, naquela moeda tinha a imagem de César. Nós pertencemos a Deus. A imagem de Deus está em nós. Grande responsabilidade tem um ser humano. Não é brincadeira, irmão. Nós lidamos com coisas eternas. A imagem de Deus está no homem, no ser humano. E se ele não corresponde com aquele que o criou, o originou, e que está interessado em dar vida eterna, ele vai sofrer eternamente separado de Deus. A igreja tem que conscientizar o mundo disso. O evangelho prova isso. A morte de Jesus prova isso. A mensagem do evangelho prova isso. Romanos capítulo número 1, Paulo estava questionando os romanos nesse fato. Capítulo número 1 de Romanos, versículo de número 18 e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É manifesto entre os homens o poder de Deus, na imagem de Deus, essas pessoas, o que Deus está mostrando no ser humano, a capacidade do ser humano, o que Ele dá ao ser humano. Mas os homens detêm a verdade pela injustiça. Aqui diz as coisas criadas, os atributos de Deus, a sua própria vida, se veem claramente pelas coisas que são criadas, são feitas. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o homem não tem culpa, diz, és indesculpável. Indesculpável. Então, no inferno, os perdidos encontrarão a imagem de Deus em seu próprio ser, neles mesmos. Isso vai trazer uma certa revolta, ao estar lembrando constantemente, eu poderia ter sido salvo, eu poderia estar no céu, eu poderia desfrutar eternamente da presença de um Deus santo, eu escolhi estar aqui, eu sou culpado, e se revoltam contra si, contra quem estiver perto, será uma revolta eterna no inferno. Os pecadores, lembre que o rico avarento, ele não queria que seus irmãos fossem para lá. Você pensa que era tanta misericórdia deles? A vergonha que ele ia passar, saber que ele os encaminhou nessa vida só para o mal, e se ele chegasse lá agora iam pegar pelo pescoço e ele estava frito lá no inferno, porque é a briga no inferno. Quarto encontro no inferno é com a justiça de Deus. Os homens se encontrarão no inferno com a justiça de Deus. E essa justiça, ela já foi revelada de uma forma tão clara, em 2 Coríntios 5, versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca conheceu o pecado. A tormenta da agonia eterna de Jesus, ao ponto de clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Foram nossos pecados sobre ele. Foi o mundo inteiro sobre ele naquele momento. Os pecados desde Adão até o fim do mundo sobre Jesus. Ele aguentando ali, levou tudo, carregou. Ele pagou o preço pelo mundo inteiro, para que todos os pecadores que caíram em Adão, foram destituídos, possam ter o reencontro com Deus. Não tem se não quiser. A mensagem é proclamada hoje. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E aqui disse no versículo de número 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Foi Cristo quem mandou, em nome de Jesus, que nós pregamos. Como se Deus exortasse, é Deus exortando Ele mesmo, através dos pregadores, da pregação, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, porque muitos não quererão reconciliar. São que depois da porta fechada vão querer entrar, não é? Vão querer entrar. E quer. Lá diz que muitos vão procurar, mas não pode mais. Não pode não. Porque não entra hoje? Não querem. Dão as costas. Jesus chorou sobre Jerusalém, mostrando Jerusalém. Ele viu o futuro de Jerusalém. Ele via mais na frente, mas não quiseram. Vós não quiseste. Eles decidiram por conta própria. Não quiseram. E nós encontramos em Romanos 3, que é uma passagem que já citei várias vezes para os irmãos aqui, pregando sobre a morte de Jesus, Romanos capítulo 3, verso 26. Que isso manifesta? Tendo em vista a manifestação da sua justiça, da justiça de Deus, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, Deus é justo, nunca deixará de ser. Justificador, declarar justo aqueles que têm fé em Jesus. Deus não seria justo se um pecador fosse para o céu sem passar pela cruz. Não seria justo com ele mesmo, nem com Jesus, que sofreu tanto, foi separado dele. Ele não seria justo. As pessoas terão de encontrar também no inferno alguém desejável. Sabe quem? Seus inimigos. Se alguém vai para um canto para encontrar seus amigos, fica até animado, mas para encontrar os inimigos, eu não vou perguntar quem aqui já se mudou alguma vez e por que se mudou. Não vou perguntar na questão do mal vizinho aí. Não vou perguntar não, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é seu inimigo, né? Ninguém quer ficar perto. Mas no inferno vai ter que ficar. Não tem jeito. Tá trancafiado. Não tem jeito. Vai ter que conviver com o inimigo, brigando com ele. E não é em paz não. É brigando com ele constantemente, dia e noite, sem poder dormir. Os olhos não podem pregar. Diariamente, constantemente, sem poder dormir. E rival dos seus inimigos. Não é um não. São vários. Até os amigos tornar-se-ão inimigos. Uma pessoa estressada, estranha até seus amigos, não é? Estressada uma pessoa, estranha até seus amigos. Fica todo chateada. No inferno, nada de gente chateada, estressada, revoltada com a vida, com Deus, com amigo, com inimigo, com filho, com pai, com sogro, com nora, com
Contudo, haverá uma atitude hostil, diabólica no inferno, e as pessoas vão se encontrar com tudo isso lá no inferno. Olhe, Mateus capítulo número 25. Mateus capítulo 25, versículo de número 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem aqui é amigo do diabo? Espero que ninguém. Quem aqui é inimigo, é amigo dos demônios? Espero que também ninguém. Se você perguntar, a maioria das respostas vai ser assim também: não tenho amizade com o diabo. Mas quem está no inferno não tem opção, tem que conviver com ele para sempre e com os demônios para sempre. Não tem jeito. O inferno é do diabo e seus anjos, preparado. Deus não preparou o inferno para o ser humano ir para lá, não. Quando o ser humano pecou, então foi sentenciado ao inferno. Mas Deus não preparou o inferno. Jesus disse que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando o ser humano pecou, revoltado contra Deus, seguindo a Satanás, todo seguidor de Satanás tem um lugar para ele. Deus criou o inferno amplamente suficiente para caber todos os perdidos que seguirem a Satanás, que não quiserem a salvação em Jesus, que segundo Jesus é a maioria. É a maioria. Não disse que é a porta larga entra muita gente? Que muitos vão entrar por essa porta? É a maioria. Mas o inferno é suficiente para tudo. Neste caso, as pessoas encontrarão no inferno seus parceiros de tráfico e cúmplices em suas obras. Está escrito, conforme Jesus, em Mateus 7, 23. Ele disse: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aqueles haviam profetizado, enganado as pessoas, haviam curado, exorcizado, haviam feito tanta coisa, mas eram enganadores, eram iníquos, não tinham nada com Jesus, estarão distantes de Deus. Isto é, o lugar mais longe de Deus é o inferno. Estarão no inferno juntos por terem enganado a humanidade, enganado a si próprio e pensando que estavam roubando a glória de Deus. Realmente estavam, mas agora estão pagando com sérias consequências. Essas palavras também se encontram em Lucas capítulo 13, versículo 27. Para aqueles que chegaram tarde batendo na porta, não quiseram entrar a tempo de ser aceito e agora querem entrar atrasados. Mas Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No livro de Romanos, capítulo 1, está escrito sobre a cumplicidade. Versículo 32 do capítulo 1 de Romanos: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovam os que assim procedem, isto é, cumplicidade. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas outrem a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Romanos 2, 1 a 3. Gente, é sério, Deus trata com seriedade e é um lugar distante de Deus no inferno para aqueles que estarão praticando as iniquidades ou cúmplices com elas. E aí, nós podemos chamar a atenção dizendo que no inferno as pessoas encontrarão seus parceiros de tráfico, seus companheiros dos quais eles foram cúmplices, estarão todos lá no inferno, revoltados com a vida, revoltados uns com os outros, revoltados contra Deus, revoltados contra a situação, mas em uma situação irrevogável. No capítulo 18 de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, encontramos um alerta de Deus com relação à Babilônia. Você sabe que Sodoma e Gomorra, elas foram postas, por exemplo, do julgamento do juízo eterno. E aqui em Apocalipse 18, 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Babilônia será julgada, queimada, condenada, destruída. Aqui é um exemplo do inferno, o horror eterno. Lembra que Apocalipse foi escrito depois de Pedro, senão Pedro teria citado aqui também esse exemplo. Mas aqui João está dizendo que Babilônia, a meretriz, a grande Babilônia, será destruída, desmoronará, será queimada. E é um julgamento uma representação da sentença, o juízo, julgamento eterno.
Retirai-vos dela, povo meu. Não seja cúmplice, o pecado da cumplicidade. Paulo afirma também em Efésios capítulo 5, não sejais cúmplices com eles. Reprovai as obras infrutíferas das trevas. Aprove somente aquilo que é bom, agradável e perfeito. Em um sétimo caso, as pessoas encontrarão no inferno, haverá um encontro com a besta, com o diabo, com seus anjos, com o falso profeta e com todos os seguidores da besta. Está escrito em Apocalipse 19, eu leio o versículo 20 de capítulo 19, mas a besta foi aprisionada, e com ela falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui a besta, o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo. Lá se encontrará posteriormente também Satanás, o diabo será aprisionado, lançado também no inferno, o abismo, fala do inferno. E aqui nós encontramos linhas bem claras. E os seguidores da besta estarão também se encontrando lá no inferno com o diabo, com o falso profeta. O falso profeta é um enganador que seduz a humanidade com seus enganos, com sua libertinagem, com sua liberalidade, e estão levando muitos para a destruição, distanciando de Deus, e ficaram sim um lugar muito distante, que é exatamente o inferno. Não há problema para Deus criar o inferno, não. Há pessoas que questionam dizendo, como é que Deus irá criar um lugar quente desse jeito? Olha a distância daqui ao sol. Quanto mais longe da quintura, menos quintura se sente. O sol está muito longe da terra, de nós. Mas olha a quintura. Olha a quintura. Alguém já foi ao sol? Olha a quintura. É problema para Deus criar um lugar quente? O falso profeta estará ali, mas também junto com ele e a besta estarão os seguidores dela. Olha aqui. 14:11 de Apocalipse. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Quem recebeu o nome, a marca da besta, vai sofrer as consequências eternas do inferno. Não pertencerá mais a Deus. O diabo usa imagens para atrair a humanidade, para seduzi-las, para distanciá-las de Deus. Cuidado com a sua prática, com a sua vida, com o que você está seguindo, porque aqui está em linhas bem claras que os seguidores da besta, adoradores da besta, da sua imagem, vão arcar com consequências eternas no inferno. Deus abre a tua mente, esclarece teu coração, pela palavra, pela pregação, pelo Espírito Santo que toca a tua alma neste momento para se arrancar do lugar de pecado, vir para a luz de Jesus Cristo, escapar da condenação do inferno. Escapa-te por tua vida, siga Jesus Cristo, abre espaço na vida para Ele e Ele te receberá. Em um oitavo lugar e último, a ira, a revolta, a rebelião estarão presentes no inferno. Olha, está em 16:11 de Apocalipse, que os homens vão blasfemar de Deus, receberão pragas trágicas em suas vidas, vão blasfemar do Deus do céu, que tem autoridade sobre esses flagelos, e os homens estarão lembrados no inferno, que Jesus tem a chave da morte e do inferno, e os homens estarão lembrando o que fizeram na terra, do que rejeitaram a palavra de Deus, deram as costas para Jesus, não quiseram Bíblia, não quiseram culto, não quiseram Jesus, não quiseram nada de Deus, agora estarão arcando com as consequências eternas e revoltado com tudo e com todos que tiveram ao seu redor. Gente, a coisa é séria. Encontramos no capítulo 22 e 13 de Mateus, que ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é revolta, choro e ranger de dentes, revoltados no inferno para sempre. Agora eu pergunto, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão que aqui está, qual tem sido a sua atitude para com Deus eterno, soberano, Pai, Filho e Espírito Santo? Qual tem sido a sua atitude para com Deus, para com a sua santidade, para o caminho límpido de Deus? Claro, qual tem sido a sua atitude para com esse Deus santo e soberano? Qual tem sido a sua atitude para com o inferno? Ele é real, ele existe. Jesus ratificou sobre o inferno. Ele falou, corrigindo doutrinas que não eram reais,
Mas aqui, a doutrina do inferno, ele reafirmou, ratificou, deu exemplo até que lá o verme não morre, o fogo não se apaga, o pecador vai para lá, deu história do rico e Lázaro, mostrando a realidade do tormento eterno. Acorda, abre os olhos, meu prezado ouvinte. Qual tem sido a sua atitude para com os que estão indo para o inferno hoje? Porque a maioria irá. Segundo Jesus, a porta larga leva para a destruição. Qual tem sido a sua atitude, meu irmão, para com aqueles que estão indo para o inferno? Provérbios 24:11 diz: livra os que estão indo para os que estão sendo mortos e os que estão sendo levados, cambaleando, indo para serem mortos. Provérbios 24:11. Livra os que estão sendo levados para a morte e os que cambaleiam, indo para serem mortos, isto é, indo para o inferno, para a destruição eterna. Em Tiago 5:20 está escrito que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha, o pecador em seu caminho mau vai sair no inferno. O pecador em seu caminho sujo e imundo vai sair no inferno. Mas Deus, o Deus Santo, está chamando, mostrando: eu mandei Jesus, vocês precisam recebê-lo. Ele pagou na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Ele sofreu agonia eterna. Desprezar a Jesus é desprezar a Deus. Jesus é Deus. Desprezar o evangelho, a mensagem, é desprezar a Deus que mandou proclamar esta mensagem do perigo, advertindo da eterna destruição, advertindo sobre o julgamento eterno no inferno e posteriormente no lago de fogo. Os condenados estarão diante do grande trono branco e arcarão com consequências eternas. Venha Jesus Cristo hoje, abre espaço na vida para Ele. É diante de Deus que você se vê a si próprio e procurará corrigir a sua vida. Imagine alguém saindo do campo de futebol, sujo, suado, aí de repente entra em um banquete onde todo mundo está arrumado. Ele se sentirá desconcertado, não é? Assim um pecador deve se sentir na presença de Deus. Limpa a tua vida, peça a Jesus que entre em teu coração, limpe a tua alma e o sangue de Jesus purificará de toda injustiça. E podemos pregar com segurança que há perdão para todo pecador que vier a Jesus, porque manda chamar quem quiser receber de graça a água da vida. É tarefa da igreja, como embaixadores de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamar em alto e bom tom que precisa o homem se voltar para Deus e achar nele e dele vida eterna, isto é, que nunca se acaba. Amém? Veja Jesus Cristo e desfrute da eterna felicidade.